Invocador Supremo capítulo 282. O poder do exército de convocação. Como o desempenho incrível de Kirena chocou até a governante dimensional, ela não estava sozinha. Ana ao seu lado começou a liberar seus poderes também. A segunda esposa de Gustavo liberou seus poderes completos quando um relâmpago preto e vermelho respondeu ao seu chamado, fundindo-o com fantasma e sangue, e o poder dimensional. Ela formou um machado maciço feito desses elementos materializados juntos, balançando-o com todo o seu poder. Ora! Sleaskist! Um poderoso golpe deste enorme machado dimensional de repente gerou uma enorme fratura dimensional, fazendo a régua dimensional gemer ainda mais em agonia quando inúmeras camadas de tecido da realidade foram cortadas em um instante. Craast! Relâmpago, dimensional, sangue, fantasma e mais convergiram juntos em uma destruição completa quando começou a esmagar todas as tentativas do governante dimensional de detê-la. Vamos deixar tudo dourado. Riu Vudia. Ela de repente tocou o tecido da realidade dentro da dimensão, pois o tecido da realidade foi subitamente deformado por um poder que desafia a lógica. E a própria membrana dimensional se transformou em ouro. Sim. Ouro puro. O governante dimensional nunca havia sentido uma sensação tão estranha antes, que era algo parecido com petrificação, mas baseada em ouro. Todas as áreas da dimensão transformadas em ouro simplesmente perderam todo o seu poder, pois o próprio ouro brilhou e brilhou com um belo brilho. A própria luz do ouro também fez as sombras que compunham o corpo desta entidade gemendo em agonia como se estivessem sendo queimadas vivas. Vamos, Gaia! Disse Ervas, enquanto invocava seu espírito de vida, Gaia, quando uma linda garota feita de plantas surgiu ao seu lado. Os dois fundiram seu poder enquanto inúmeras raízes de árvores de madeira começaram a se expandir por toda a escuridão. A vida estava sendo infundida nesta escuridão eterna, bem como o ouro, dividia era como a luz. Luz e vida se combinaram e lindamente começaram a preencher toda a dimensão com brilho, enquanto o caos de Kirene e o relâmpago de Ana devoravam tudo. Shijun também cooperou com todos, pois seus poderes foram infundidos com as energias dimensionais do núcleo dimensional. Precisava de um usuário, e nem mesmo seu avô com todo o seu poder foi capaz de empunhar o poder dimensional dela, mas Gustavo aqui. Ele era o único capaz de usá-lo. Na verdade, Gustavo já havia mostrado anteriormente como ele era capaz de absorver todos os tipos de outras energias dimensionais como nada, então usar esse poder não era algo impossível para ele agora. Ele transferiu esse poder dimensional de volta para ela, e ela finalmente conseguiu usar o potencial dentro dela até os limites máximos. Um oceano surgiu à sua vontade. Um oceano de estrelas, planetas, galáxias, nebulosas e muito mais. O oceano se expandiu amplamente enquanto consumia o fabricou reality. Criaturas marinhas monstruosas também apareceram. Bilhões delas começaram a nadar pelos oceanos e atacar o interminável exército de sombras do dimensional roller. Uma guerra de proporções dimensionais estava sendo desencadeada, mas o governante dimensional da dimensão abissal já estava lutando para se levantar. Todo o seu corpo estava se fragmentando e sua invasão terminou em um fracasso completo. Mas Gustavo e ele ainda estavam em um impasse. Os poderes dos dois mal eram suficientes para negar um ao outro. Suas invocações já estavam fazendo tudo o que podiam, Shijun também. As invocações do Gacha, dentro da dimensão também estavam liberando todo o seu poder e certificando-se de manter as fraturas dimensionais próximas com todas as suas forças. Aparentemente, ambas as forças estavam cancelando uma outra, e um impasse estava acontecendo agora. Gustavo precisava de outro ponto de virada. E veio agora mesmo quando a habilidade dimensional Briach foi mais uma vez usada por três figuras misteriosas. Espere. Elas eram garotinhas. Papai. Dada. Oá. P porque estou aqui? Dois bebês adoráveis apareceram. Um era meio fada e o outro, meio esquilo. Os olhos de Gustavo se arregalaram. Eram suas filhas uma loira com olhos de água marinha. Essa era. Não era a garota agricultora, Alicia. Valentina. Francesca, o que você está fazendo aqui? É perigoso. E por que você trouxe Alicia com você? Perguntou Gustavo. De repente, a voz de suas filhas ressoou na mente de Gustavo. Papai, nós queremos ajudar. Nós queremos ajudar a vencer o vilão. Minhas filhas. Você já pode falar. Telepaticamente? Perguntou Gustavo em choque. Nós temos um novo poder. Ajuda papai.
As duas garotas voaram em direção a Gustavo quando tocaram seus ombros, enquanto Alice tremia de horror enquanto olhava ao redor, porque ela foi trazida aqui de qualquer maneira. Por que estou aqui? Que lugar é esse? Ela chorou. O núcleo dimensional, é claro, percebeu seu potencial. Ah! Uma rainha domadora de feras. A única nascida em toda esta dimensão. Boa reflexão, garotinhas. Disse o núcleo dimensional. O que era aquela voz? Perguntou Alice. As meninas tocaram o ombro de Gustavo e depois estenderam seu poder dimensional para Alicia. Enquanto o poder de Alicia ressoava, seu talento de repente evoluiu inúmeras vezes em uma fração de segundo, pois sua mente de repente foi iluminada. Gustavo percebeu que o potencial dessa agricultura era maior do que ele pensava. Isso talvez também estivesse destinado a conhecê-la naquela época. Seus poderes de repente ressoaram em um fluxo de poder e intenção no vazio dimensional exterior, que era como o espaço sideral onde as muitas dimensões flutuavam. Trum! E do nada, uma enorme garra de repente colidiu com a dimensão abissal. Claskist! Que o quê? Ah! Besta dimensional ar! Gritou o governante dimensional da dimensão abissal, percebendo a terrível verdade. Os sentidos de Alicia de repente se encontraram em outro lugar, no vazio dimensional externo, onde uma única besta respondeu ao seu chamado. Uma besta dimensional. Bestas dimensionais eram seres que viajavam livremente através das dimensões. Eles eram os monstros selvagens deste perigoso vazio dimensional exterior. Dizia-se que o mais forte deles viajava em dimensões para devorar universos inteiros, enquanto outros até comiam as membranas dimensionais de dimensões como se eram refeições disponíveis gratuitamente. E agora, Alicia trouxe um para ajudar a usar seu talento evoluído. Invocador Supremo capítulo 283. Um exército sem fim. Devorando uma dimensão inteira. Um enorme leão feito de incontáveis estrelas, galáxias e universos que devorou por eras repousava sobre uma bolha, uma dimensão, dormindo pacificamente por bilhões de anos. No entanto, um súbito pedido de ajuda chegou. Era uma voz mística como nunca tinha ouvido antes, uma figura lendária que só nasceu uma vez em uma dimensão, mas incrivelmente raramente. Uma rainha domadora de feras. Esta rainha domadora de feras foi provida de energia dimensional, e seu poder evoluiu inúmeras vezes até o ponto em que foi capaz de atrair este lindo leão dimensional primordial. A criatura saltou da bolha em que estava descansando, usando o dimensional Breache, e pousando logo acima da dimensão escurecida, a dimensão abissal. Ele lhe dera o chamado de sua rainha e rapidamente veio ajudar. Rugido. Ele balançou suas enormes garras capazes de cortar através das dimensões, pois facilmente formou uma fratura gigantesca em toda a dimensão, e continuou a cortar e morder a membrana dimensional, rasgando-a facilmente e enfraquecendo o governante dimensional. O núcleo dimensional da dimensão de Gustavo ficou chocado quando todos de repente receberam a ajuda de um companheiro tão poderoso. Alice olhou para cima ao sentir o poder de seu novo guardião. Minha rainha, estou aqui para servi-la, disse orgulhosamente. Embora ela sentisse calafrios percorrendo sua espinha, ela também se sentiu iluminada. Uau! Ela disse. Ela não pôde deixar de dizer tais palavras, já que ela era apenas uma criança pequena. Enquanto isso, Francesca e Valentina também liberaram seus poderes misteriosos, que ainda estavam despertando enquanto absorviam energia dimensional. Como eram meia convocação, eles imediatamente receberam esse poder e o soltaram. Instantâneo. Boom! 2 feixes, maciços de escuridão e caos voaram para fora das pequenas mãos das meninas, apontando para o centro de toda a dimensão abissal. Sentindo-se comovido com a ajuda de toda a sua família, Gustavo cerrou os dentes enquanto reunia seu poder e desencadeava um ataque final, concentrando sua mente no interior de sua dimensão e então. Invocação Suprema, Chuva Universal. Instantâneo. Instantâneo, instantâneo, instantâneo. De repente, acima de tudo, universos enormes começaram a surgir, caindo como meteoros sobre o centro da dimensão abissal. Sim, universos. Gustavo estava ridiculamente convocando universos e jogando-os como se fossem projéteis sem se importar com o mundo. Até o núcleo dimensional ficou sem palavras ao ver uma coisa tão insana acontecer. O que você está fazendo? Ela perguntou. Não se preocupe. Eu já havia convocado toda a vida dentro deles para o meu reino divino, que se expandiu bilhões de vezes e se transformou em uma dimensão gigantesca por si só neste ponto.
Riu Gustavo. Ah, incrível! Murmurou o núcleo dimensional. Até ela ficou surpresa com os feitos incríveis de Gustavo. Ele estava desafiando toda a lógica a cada segundo que passava. Vê, você está jogando universos em mim? Gritou o governante dimensional, quando ele finalmente começou a ser dilacerado. As enormes explosões causadas por universos inteiros colidindo sobre seu núcleo foram demais. Ele começou a se despedaçar, sua própria mente estava se fragmentando, seu próprio eu estava desaparecendo. Estrondo. 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 O ataque constante de ataques de todos os lados era muito esmagador. O monstruoso governante dimensional começou a se arrepender de todas as suas ações agora. Seus instintos tolos tiraram o melhor dele no final, e ele agora estava pagando por tal erro. NNNGGH. Guerrilha. Morrer. Disse Gustavo. Seus olhos liberaram uma forte luz dimensional, enquanto o grito agonizante de um governante dimensional sendo morto por um mero Deus Supremo ressoou por toda a vasta expansão dimensional. O grande acima de toda a criação olhou com total descrença para a cena na mercadoria de seu reino dimensional, perguntando quem era o traidor, mas não recebendo absolutamente nenhuma resposta além de seus leais subordinados dizendo que não tinham ideia. Boom! Toda a dimensão abissal explodiu de repente, fragmentando-se em incontáveis pedaços que Gustavo capturou magistralmente com sua intenção, que ele então devorou em sua própria alma. Flash! O enorme poder de ter devorado uma dimensão inteira e seu governante dimensional percorreu seu próprio ser, pois o poder esmagador rapidamente fez seu poder subir para níveis completamente novos. Em um mero instante, uma conexão permanente com seu núcleo dimensional aconteceu, e ele foi coroado como um novo governante dimensional. Um anúncio alto reverberou pela vasta expansão dimensional, incontáveis governantes dimensionais ouviram suas palavras. Grande acima de toda a criação, você é o próximo. Estrondo. Toda a vasta expansão dimensional ficou sem palavras. Quem é esse bastardo ousado? Como ele ousa ameaçar um governante dimensional? Você acha que vamos deixar você fazer o que quiser? Você está mexendo com as entidades erradas. Nós dominamos as dimensões, e você é um mero peixe dourado que acabou de sair para o mar. Você não vai durar nenhum ano dimensional. Não apenas do grande acima de toda a criação, mas contra todos os seus aliados e até mesmo outros governantes dimensionais que não eram relacionados, mas ofendidos. Gustavo de repente se tornou inimigo de muitos com meras palavras. Mas ele estava bem com isso, afinal, eles eram todos os seus degraus para chegar ao topo e matá-lo. E então, ele ouviu. O grande acima de toda a criação se enfureceu. Seu verme insolente. Eu criei você. E você se atreve a me desafiar? Tudo bem então. Venha para mim, eu duvido que você consiga passar da primeira camada dimensional de qualquer maneira. Formiga patética. Suas palavras eram desafiadoras, e ele estava claramente chateado agora. Gustavo sorriu. Ele finalmente conseguiu uma resposta. E ele finalmente ouviu a voz desse bastardo. No entanto, embora houvesse muitos governantes dimensionais que não gostavam dele, alguns deles sorriram com suas palavras. Em específico, dentro de uma dimensão incrivelmente fria e poderosa, uma Frost Queen olhou para o que estava acontecendo no vazio dimensional exterior com interesse em seus olhos frios. Que jovem interessante! Muitos outros governantes dimensionais também ficaram surpresos com o poder e as novas habilidades de Gustavo, que pareciam desafiar a própria lógica. E um homem de aparência jovem, com cabelos brancos e segurando uma joia em forma de cubo de cor azul, flutuante, olhou para tudo o que estava acontecendo através de uma projeção semelhante a um sistema. Excelente! Você superou minhas expectativas, Gustavo. Invocador Supremo capítulo 284, Divergência Dimensional. O grande acima de toda a criação era um título dado a um governante dimensional que havia alcançado o pináculo em seu ranking. Os governantes dimensionais têm vários rankings intermediários, a mesma porcaria que as divindades, dos deuses e assim por diante. O grande acima de toda a criação é um título dado a um governante dimensional que atingiu o pico deste reino. Mas pensar que existem seres ainda maiores lá fora me fez perceber quão infinitamente vasta toda a existência pode ser. Sim, sou eu, Gustavo. A propósito, a partir de agora, tenho avaliado principalmente tudo o que está acontecendo desde que comi aquela mancha de tinta. Que cara chato, sério,
Ele realmente me fez ir com tudo. Mas mesmo eu não podia acreditar no que eu era capaz de fazer. Naquele momento, parecia que eu já estava chegando a algum lugar que nunca havia alcançado antes. O bilhete que uma vez fui presenteado por esta entidade que começou a desbravar o apocalipse dimensional. Este maldito velho bastardo. O sistema que saiu dele, todas as dificuldades que uma vez tive. Todas essas aventuras que tive depois disso, e as muitas dificuldades pelas quais tive que passar, naquele momento senti como se tudo isso estivesse se encaixando. Nesses momentos eu estava ultrapassando meus limites e comecei a atingir um potencial que nunca pensei que poderia alcançar antes. Eu de alguma forma consegui trazer uma força oculta dentro do próprio sistema, que estava apenas esperando que eu quebrasse a última barreira e a agarrasse. Depois disso, percebi que, era realmente possível matar esse cara se eu colocasse todo o meu esforço. No final, eu estava meio errado. Se não fosse por todos os meus companheiros e os amigos que fiz ao longo do caminho, eu não teria conseguido derrotar esse governante dimensional. Até minhas filhas ajudaram e, mais surpreendente ainda, a amiga de minhas filhas. Foi tudo simplesmente incrível. Ainda hoje não consigo acreditar como tudo foi assim. Muitas vezes olho para trás e percebo que percorri um longo caminho desde os tempos em que escrevia romances na web e ganhava a vida com isso. Sem nenhum caminho aparente pela frente além de ganhar dinheiro para viver confortavelmente como um homem velho. Vivendo com meu gato. Assistindo anime, lendo romances e comendo comida saborosa. Era uma vida simples, mas eu me alegrei com uma coisa dessas no final. Estou muito feliz que meu gato ainda esteja comigo depois de tudo isso. O pequeno Cuco realmente se tornou uma criatura lendária agora. Ele até se fundiu comigo na minha última batalha, e eu senti uma conexão com ele como nunca antes. Acho que ele é realmente como meu primeiro companheiro na vida, esse gatinho que sempre ficava comigo não importava o que acontecesse. Agora ele está enorme. Embora eu ache que ele pode voltar para uma forma menor se quiser. Miau. Você sabia que eu estava pensando em você? Cuco começou a ronronar enquanto eu descansava ao seu lado. Ele estava tão grande agora que as vibrações de seu ronronar faziam meu corpo inteiro tremer. Mesmo assim, ele ainda era um gato adorável. Bem, eu também nunca pensei que teria duas filhas de repente. Todas essas coisas que aconteceram. Todas parecem um sonho para mim, mas são reais. Depois de tudo isso e muito mais, aqui estamos. Eu olhei para a vastidão do meu reino divino conquistado. Eu já havia fundido completamente com minha dimensão e a dimensão e eu era um único ser agora. O reino divino naturalmente se tornou a própria dimensão. Mas ainda maior. O sistema que eu obtive foi fundido com minha própria alma e todos os poderes dentro dele podem ser controlados por mim agora. Usando junto com os poderes do núcleo dimensional, consegui liberar poderes sem precedentes. Usando esses poderes, consegui expandir ainda mais a dimensão, tornando-a várias vezes maior que seu tamanho original. Mas por quê? Bem, a moagem continua. Os governantes dimensionais devem expandir suas dimensões para ficarem mais fortes. Usando os poderes do sistema, sou capaz de fazer isso lentamente da mesma forma que meu reino divino se expandiu lentamente à medida que me fortaleci. Devorar outra dimensão também ajudou, eu acho. Inúmeros universos apareceram diante de mim. Eu estava sentado sobre um agora. Universos emergem como bolhas, contendo inúmeras galáxias em seu interior. Existe a membrana universal, que cobre todos esses universos e os une de tal maneira. Sentar-se sobre um universo não é tarefa fácil. Mas também não é difícil. A propósito, este é o meu universo. Aquele onde nasci, e aquele onde tudo começou. Ao lado há outro, universo um pouco maior, onde nasceu Shijun. Apesar de ser a chave para o poder da dimensão, eu ainda a considero uma pessoa própria, e uma garota adorável. Acho que nosso relacionamento cresceu um pouco mais, e somos como uma família agora. Ela é realmente como uma irmãzinha para mim, e ela sabe disso, eu acho. Ela provavelmente também me vê como sua figura de irmão mais velho, talvez, ou talvez, como um tio. Eu não me importaria. E a minhas esposas, Kirena e Ana. Embora esses nomes pertençam a personagens fictícios, descobri recentemente algo muito perturbador. Bem, na vasta expansão dimensional, existem coisas chamadas dimensões paralelas. Embora as dimensões sejam autocontidas por si mesmas, existem muitos paralelos delas. Na área onde está minha dimensão, não existem tais coisas.
Todo o agrupamento dimensional é feito apenas de dimensões originais. Mas houve um dia em que o núcleo dimensional 1 me mostrou o mapa do vazio dimensional externo. Era um prisma sem fim. Não há nenhuma outra maneira correta de pensar sobre isso. Cada ação em um universo pode desencadear o que é chamado de divergência dimensional. E essa? Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles.